Fala aí galera de banco de dados. Hoje nossa videoaula é sobre Join e eu gostaria de lembrar vocês que os exemplos utilizados nessa aula usam a base de dados PetShop do nosso último trabalho. Bom, vou tentar passar para vocês um pouquinho de Join e tem lá no ambiente Moodle já na atividade virtual uma atividade sobre Join, tá? Que vai contar não só com alguns pontos, mas também vai contar com a nossa presença dessa semana de aula, beleza? Na terça-feira, dia 24, das 19 às 20, nós temos um vídeo chat dentro do Moodle, usando o Big Bull Bluetooth. Vocês entram lá na ferramenta de chat e a gente vai tentar fazer um vídeo chat. Se não der certo, a gente tenta outra ferramenta, um Discord da vida, um Google Meeting, mas pelo menos para a gente já começar a conversar. Com relação à atividade de Join, vocês já podem entrar no fórum de dúvidas lá e trocar ideia. Se tiver alguma dificuldade, procurem conversar por lá, porque assim, de acordo com a minha disponibilidade, eu vou dando uma força também, tá? Lembrando que todas as aulas agora estão sendo à distância, então são várias turmas para a gente estar tocando. Bom, vamos ao que interessa, vamos tocar o barco. Bom, moçada, eu vou falar um pouquinho sobre Join. O que é Join? O Join, ele é quando você precisa recuperar dados de várias tabelas, você utiliza o Join. Aí vocês vão virar para mim e falar: Fred, mas na aula passada a gente recuperou dados de várias tabelas utilizando a cláusula where. Beleza, moçada, mesma coisa. Utilizando a cláusula where você consegue fazer isso também. Qual que é a diferença? O Join, ou o Inner Join, foi introduzido agora mais recente, na versão do SQL 92, no padrão ANSI SQL. Então, como é um padrão, todas as versões de banco, todos os servidores de banco de dados vão trabalhar bem parecido. Então, se tem um padrão. Outra coisa legal é que o Join, ele é, se a gente for pensar em notação matemática, se você escrever uma expressão, as contas de potência, raiz quadrada, depois multiplicação, divisão, depois subtração e adição seguem essa ordem de execução. Numa consulta SQL, a cláusula inner join ou o on também do join vem antes do que a cláusula where. Então ele tem um pouquinho mais de performance. E a grande sacada do join é você trabalhar com as variações, com o left, com o high, com o full, que vai dar um trabalhinho bom para você adequar isso utilizando só o where. Beleza? Bom, vamos mostrar um pouquinho. Nós temos 4 tipos de join. O inner join, que é o join simples, que vai trazer para nós a interseção, né? Lembrando até a álgebra relacional, trabalhando com conjuntos. Então, o join simples é aquele que traz a interseção. É aquele que utiliza a chave estrangeira, ou seja, o relacionamento, para trazer os dados que são comuns entre duas tabelas. Beleza? Segue aqui a sintaxe, vocês vão dar uma olhada, mas eu gostaria de passar direto para o exemplo, fica mais fácil, né? Então imagina o seguinte, nesse exemplo aqui de consulta SQL, nesse script, eu quero mostrar o código do pet, o nome do pet, o código do serviço da tabela de histórico e a data do histórico. Ou seja, vou colocar lá o pet, o código dele, o nome, qual foi o serviço que ele fez e qual foi a data que esse serviço aconteceu lá no PetShop. Então são essas as colunas que vai mostrar na minha consulta SQL. E aí eu vou precisar dos dados de duas tabelas. Então eu vou pegar os dados da tabela de pets, né, apelidinho ou alias, que vocês já aprenderam, P. E aí eu vou utilizar assim, né, de acordo com a sintaxe do join, o inner join, porque os que me interessam são apenas aqueles que estão no relacionamento, ou seja, só o da interseção, que é comum às duas tabelas. Então, tabela 1, pets, e tabela 2, histórico. Através do inner join, estou linkando as duas, e aí, através da cláusula on, eu vou colocar como é que funciona esse relacionamento. Então, relacionamento, chave estrangeira, cd pets, da tabela de pets, com cd pet da tabela de histórico. O order by, vocês já sabem, é só para ordenar pelo primeiro campo, código de pets. E aí ele vai retornar
todos os códigos de PET, nome, com a data do serviço que foi feito e qual o código do serviço que foi elaborado. Então é bem parecido com a cláusula where, beleza? Bom, nós temos também utilizando um left outer join. O que é o left outer join? Pelo conjunto é mais fácil a gente entender. Eu tenho tabela 1 e tabela 2 do mesmo jeito do exemplo anterior. Só que além da interseção, ou seja, além dos registros que são comuns às duas tabelas, eu vou trazer todos os registros da tabela 1. Então a tabela que eu colocar no from, ela é considerada a tabela 1. Então vai trazer todos os registros dela, mais a interseção. Beleza? Vai ficar assim, utilizando um exemplo. Ó, código do PET, nome do PET, código do serviço, data do histórico. Mesma coisa do outro exemplo. A diferença está onde? Está no tipo do join. A primeira tabela, que é a tabela 1, é a tabela de PET. Então eu vou pegar, a tabela 1 é a tabela da esquerda, então eu vou pegar todos os registros da primeira tabela, tabela de PETs, e os registros da tabela de histórico, onde há a interseção. Beleza? Então o que vai acontecer? Vai aparecer todos os códigos de PET e todos os nomes de PET. Já o código do serviço e a data do histórico só vai aparecer os da interseção, ou seja, aqueles PET que realmente fizeram algum serviço no Pet Shop. Os que não fizeram nenhum serviço, ele vai colocar para código do serviço e data do histórico null. Ok? Ah, Fred, para que isso me serve? Serve para várias coisas, moçada. Por exemplo, para achar alguma inconsistência no banco. Se tem algum problema de relacionamento, vai aparecer um null e aí você avalia isso aí. Outro scriptzinho interessante, utilizando left ou high, né, que é o próximo join que a gente vai dar uma olhada, é quando você quer achar, por exemplo, uma relação de pets que não fez nenhum serviço. Então você lista todos eles, o que tiver código do serviço e data do histórico, ele fez serviço. O que tiver null é só aqueles caras que não fizeram nenhum serviço. Então, fácil de trabalhar com ele. Bom, agora o high. Funciona da mesma forma do left. A diferença é, em vez de pegar todos os arquivos da tabela 1, ele vai pegar todos os arquivos da tabela 2. Porque sempre a tabela que está na cláusula from é considerada a tabela 1. E sempre a tabela que está na cláusula do join é a tabela 2. Beleza? Esse exemplo aqui a gente mudou um pouquinho. Nesse join aqui, ó, nós estamos juntando a tabela de histórico com a tabela de serviços. Então nós vamos mostrar o código do serviço e a descrição, o nome do serviço. E vamos colocar também um histórico, né, da tabela de histórico, o código do PET e a data desse histórico, de quando ocorreu o serviço. Então tabela 1 é a tabela de histórico. Nós só vamos trazer da tabela 1 o que é interseção, ou seja, o que é a parte da chave estrangeira, o que é o relacionamento entre as duas tabelas. Já a tabela 2 não, nós vamos trazer tudo. O que vai acontecer? O que não tiver na interseção da tabela 2 vai aparecer com o campo null. Só mudou a ordem das tabelas. Beleza? Bom, já no full outer join, nós temos uma cláusula onde vai trazer tudo da tabela 1 e tudo da tabela 2, além da interseção. O que tiver na interseção vai vir com todos os dados, né? Todas as colunas terão dados. O que não tiver no relacionamento, né? Ou seja, o que não tiver na interseção, virá com a cláusula null, como, por exemplo, código do cliente, nome do cliente, código do PET e nome do PET. São as 4 colunas que eu vou trazer na minha consulta SQL. Tabela 1, tabela de clientes, né? A que está aqui na cláusula from. E eu vou dar um full outer join com a tabela de PETs. Então, o que vai acontecer? Aqui está o meu relacionamento, chave estrangeira. É o que tem interseção. Os campos ou as tuplas que estão nessa interseção aqui virão com
Código do cliente, nome do cliente, código do pet e nome do pet. Perfeitinho. Já todas as informações da tabela de clientes que não tiver relacionamento com a tabela de pets, os campos da tabela de cliente vão vir preenchidos e da tabela de pet vai vir com null. Mesma coisa, todos os pets que não tiver uma informação de dono vai vir com null na parte de cliente e as informações na parte de pet. Beleza, moçada? Bom, espero que tenha ficado claro. Caso contrário, vamos tirar a dúvida no nosso vídeo chat, terça-feira das 19 às 20. Outra coisa, vamos tirar dúvidas no nosso fórum de dúvidas. Vamos trocar uma ideia, como se você estivesse dentro de sala de aula, trocando informações com seus colegas e comigo. Beleza? Bom, nós temos apenas mais um slide agora, para mostrar para vocês que dá para fazer join com mais de 2 tabelas, porque os exemplos acima foi apenas com 2 tabelas, até para que vocês tenham uma noção de como é que funciona. Eu vou resolver também um dos exercícios da tarefa de vocês, que está lá no Moodle, beleza? Vou resolver através de videoaula, utilizando um tipo de join diferente, ou left, ou high, para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. E assim que vocês postarem as respostas, que o prazo máximo é para a semana que vem, terça-feira da semana que vem. Assim que vocês postarem lá, eu vou gravar videoaulas de acordo com o fórum de dúvidas. Vocês vão colocar lá onde vocês tiveram mais dificuldade de fazer. E eu vou fazer uma videoaula resolvendo aquela questão em específico. Beleza? Então, só para ilustrar aqui, ó, se você quiser juntar mais de 2 tabelas, é só você fazer mais de um join, lembrando sempre do que? Da chave estrangeira, beleza? Então, ó, vou ligar tabela 1 clientes com a tabela de pets. Então, from clientes, inner join, pets, beleza? Ah, eu quero ligar mais uma tabela, eu vou ligar quem? Vou ligar histórico. Lembrem-se que as ligações têm que seguir quem? As chaves estrangeiras. Então, se eu quero ligar cliente com pet, utilizo a cláusula on para fazer a ligação da chave estrangeira. Se eu quero ligar mais uma tabela aqui, eu vou ligar com pet. Então, preciso ligar com pet uma tabela que tenha chave estrangeira com pet. No caso, histórico. Através de quais campos que eu consigo essa ligação da tabela de pet com histórico. Então, está aqui na cláusula on. Ah, preciso ligar a tabela de serviço. Vou ligar a tabela de serviço com histórico e na cláusula on, novamente, o relacionamento. Beleza? Ah, poderia fazer from left join com pets, high join com histórico e full alter join com serviço. Sem problema. É de acordo com a sua necessidade. Beleza? Pessoal, aquele abraço. Vamos sair dessa fase ruim aí do corona, mas vamos manter estudando. Vamos ver se a gente consegue fechar esse semestre, mesmo que à distância. Abraço a todos. Até mais.